Está no ar mais um episódio do podcast da Diocese de Camaçari nesse mês de outubro, mês dedicado à juventude, o mês da missão também. E você sabe o que é DNJ? Você sabe o que é Setor Juventude? Sabe? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso, também sobre o maior evento da juventude católica da Diocese de Camaçari. E está aqui comigo hoje o Danilo Vasconcelos e também a Gabi Lima, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, eles que são membros do Setor Juventude da nossa Diocese. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? É uma alegria poder estar participando aqui do podcast. Estava dizendo a Gabi, né, antes, que eu acho muito chique participar de um podcast. E uma alegria também falar dessas coisas que são prazerosas pra gente, né? Setor Juventude, a evangelização dos jovens, o próprio DNJ que vem se aproximando aí. Então, tamo junto aí pra esse bate-papo. Maravilha. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Pra gente, né, é uma honra poder estar aqui compartilhando, né, todo o nosso conhecimento com essa galerinha aí, tirando algumas dúvidas, passar, né, para que eles tenham essa certeza de que a gente precisa de mais operários nessa messe. Muito bem. E essa messe que você está falando de evangelizar a juventude. Na nossa diocese tem um setor dedicado para a juventude. O que é esse setor juventude? Então, o setor juventude é um conjunto, digamos assim, né, das expressões jovens da diocese, da nossa diocese. Assim como existe também no âmbito nacional, mas o diocesano, exatamente, seria da diocese, e a gente faz parte da Diocese de Camaçari, que é esse conjunto de expressões, carismas, movimentos, grupos, lideranças paroquiais, todo mundo que está envolvido com a evangelização da juventude acaba por consequência fazendo parte, né, dessa estrutura do setor juventude, que se preocupa aí com a evangelização e com levar o nome de Cristo mais à frente, chegando a tantos jovens, né, que ou não o conhecem, ou aqueles que estão na igreja, né, de que forma a gente pode mobilizá-los para vivenciar melhor o evangelho. Então, seria mais ou menos isso aí. O resumão do setor juventude. E como é que está articulado, assim, o setor juventude na nossa diocese? Hoje nós temos a galerinha, né, por trás da gente aqui, que está fazendo essa mobilização. Temos a coordenação composta por, acho que umas 10 pessoas, mais ou menos, né, que está fazendo aí, nos ajudando nessa toda essa evangelização, captando mais jovens, cada dia mais, né, Dan? Uma diocese que é formada por algumas cidades, né? Alguns municípios. Então, assim, por trás... A gente veio aqui representando, mas por trás da gente existe uma galerinha, né? Muita assim, gente. São Sebastião do Passé, Dias d'Ávila, Terra Nova, Simões Filho. Sei lá, tem outras Candeias, né? Acho que a gente sempre peca quando começa a São citar, Francisco do porque Conde, né? acaba esquecendo alguma. Mas essas cidades aí. E são lideranças, né? Como a gente falou, de jovens, que fazem com que o setor de juventude vá acontecendo. Essa mobilização toda aí, com alguns eventos, né, principalmente. Então, no caso do setor juventude, é um grupo de jovens formado por lideranças da nossa diocese, né, da Diocese de Camaçari, representação jovem. Então, e quem pode estar, assim, incluído? Porque pode ser que tenha grupos que ainda não saibam da existência do setor, né, e que, de repente, eles podem estar participando também. Sim. Na verdade, a gente faz o convite a todas as lideranças jovens, comunidades, movimentos que fazem algum acompanhamento dentro das suas paróquias para que se juntem a nós, para que a gente possa, né, tá fazendo esse trabalho. É composto de pessoas, como a gente fala assim, os coordenadores jovens das paróquias, das comunidades, que se juntam a gente para poder desenvolver esse trabalho. Então, na verdade, o setor de juventude mostra a face da diocese nas várias expressões, né? Sim. De carismas, de espiritualidade. Com certeza, né? Porque a gente tem aí... A gente não vai citar nomes para acabar não pecando, esquecendo de alguém, né? Mas quando a gente se trata de carisma, se a gente for citar aqui, é uma diversidade muito grande. Quando junta todo mundo, dá uma galera muito animada, muito boa, viu? Evangelização, então. E dá uma coisa muito engessada, assim, né? Não existe na igreja católica não existe uma forma da juventude viver, por exemplo. A própria igreja hoje fala em juventudes, né? Porque não existe apenas um modo de ser jovem dentro da igreja. Então a gente vai ver, dentro do setor de juventude, expressões muito diferentes de evangelização, que fazem a evangelização acontecer de uma forma diferente, de uma forma, de outra, ou através dos carismas da renovação carismática, ou através de uma expressão mais formativa, né, catequética, ou mais missionária, ou através das artes, e tudo isso se junta no setor juventude para que a gente diga, ó, somos uma só igreja, e aí como é que a gente faz para levar o nome de Cristo ao mundo, né? É bem dinâmico. Então a gente vai ter movimentos, grupos de jovens paroquiais,
geralmente, para participar do setor juventude mesmo, né, enquanto organização, as lideranças que fazem parte são pessoas que são destinadas desses movimentos, né, 1 ou 2 pessoas de cada movimento, 1 ou 2 pessoas de cada paróquia, de cada comunidade de vida. A própria vida religiosa cuida também da evangelização dos jovens, então a gente vai ver algumas freiras ali participando com a gente de vez em quando. Tem essa interação aí que é bacana também. Que na verdade as pessoas que se juntam a gente para ajudar a dissipar, né? Tipo assim, as paróquias enviam seus representantes jovens, eles se reúnem com a gente vai debater certos assuntos e aí eles levam para as paróquias deles para adaptar as realidades deles, né? Na verdade. É uma maneira de disseminar na diocese, tipo, um jeito jovem de ser, né? Isso. E também estar em comunhão, né? É. O que eu tô vendo que vocês estão falando é uma maneira de estar em comunhão também, a juventude caminhar juntos. Tem uma estrutura, uma organização, né? Tem algum sacerdote que acompanha também, acredito? Hoje a gente tem um assessor mais direto, que é o Juarez, seminarista. Daqui a pouco aí tá chegando a ordenação do Juarez. Um abraço, seminarista Juarez. E tem 2 padres que o ajudam, né, nessa caminhada, já que ele tá chegando agora também no clero, que é o padre Fernando, que por um bom tempo nos acompanhou diretamente como assessor, já desde diácono, né, passou alguns bons anos. Sim. E o padre Igor também, que até então era o nosso assessor e continuou justamente para inserir Juarez nessa realidade. Então, a gente tem 3 figuras grandes aí do nosso lado, fazendo essa ponte entre a gente e o clero. Que maravilha. E vocês são de qual paróquia mesmo, aqui na nossa diocese? Eu sou de Senhora Santana. Eu também sou paroquiano da Senhora Santana. E como é a realidade da juventude lá na paróquia Santana? Nossa, eu acredito que né? Isso que é tocar justamente nesse ponto. Assim, eu acredito que não seja uma realidade diferente de muitas outras coisas que a gente compartilha quando tem essas reuniões, principalmente do setor, né? Assim, a gente nós temos lá o Movimento Vinde Verde, que graças a Deus tem vários jobs que ajudam, né, nessa parte. Agora, assim, pelo que a gente vem falando com relação a essa parte de evangelizar, de ajudar, eu acredito que o desafio muito grande é porque teve esse período da pandemia. Muitos se acomodaram, muitos realmente deixaram de lado essa questão, esse interesse por querer estar na igreja, por querer viver essa unidade. Então, agora que a gente vem voltando aos pouquinhos, né, já se preparando para ter esses eventos sem o uso da máscara, sem as restrições. Então, a gente está ainda puxando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, para que a gente volte a compor o corpo como era há 3 anos atrás, né? Com vários jovens, aquela galera em massa, que a gente tinha jovens a todo momento para fazer todos os serviços. Então, a gente está caminhando, né? Sempre com a participação aí de figuras como Danilo, que vem nos ajudando, né, Dan? A gente se ajuda. Mas tem outras expressões também que acabam evangelizando a juventude também, né? Mesmo que o foco não seja diretamente os jovens. Por exemplo, lá tem a Renovação Carismática, Católica. Lá também tem o movimento ESA, que é a Escola de Evangelização Santo André. Não lembro exatamente se existem outras expressões assim diretamente paroquiais que trabalham diretamente com isso, mas de certa forma cada grupo, movimento ali dentro da paróquia se volta também, tem um olhar voltado para a juventude. Se a gente juntasse tudo isso aí, daria uma galera muito grande. Muito boa. E eu vejo na Paróquia Santana muito bonita a experiência dos grupos, né, de jovens, do ESA, como você falou, do Vinde Verde, esses movimentos. A gente precisa mesmo incentivar que os jovens participem, se engajem e dar alternativas para a nossa juventude, né? Quais são essas alternativas que a gente pode encontrar no setor de juventude, nas paróquias, promover essa evangelização? Uma coisa muito bonita, pelo menos, que acontece lá na paróquia, e eu vejo também diversas paróquias acontecendo, e a pandemia, entre aspas, nos ajudou nisso, é a ascensão da PASCOM, né? A PASCOM é um modo hoje dos jovens se inserir e ajudar muito a própria paróquia. Lá na paróquia acontece isso. Sim. Muitos jovens estão engajados na PASCOM, e por isso, então, eles se encontram, e porque se encontram, eles rezam juntos, e toda essa movimentação de serviço faz com que também o coração deles seja evangelizado. Outra dinâmica bacana lá na paróquia é a catequese, né, Gabi? Sim. Acaba que muitos jovens fazem parte, então eles quem evangelizam agora as crianças que daqui a pouco serão a nova geração da juventude. Pelo esse processo, né? Fez a crisma, automaticamente é chamado para se engajar. Então, o primeiro passo que muitos dão,
né, lá na paróquia, é começar iniciando a catequese. E aí tem uma galera espetacular que faz assim, um trabalho muito grande, sabe? Você vê aquelas criancinhas, depois bota para fazer a apresentação na igreja, sabe? Você fica assim encantada pelo trabalho da catequese. Né? Tanto a criança quanto o jovem. Porque assim, se o filho tá indo, tá participando, tá gostando, automaticamente acaba levando os pais. Às vezes os pais vê aquela questão, a empolgação do filho, acaba despertando para um convite da escola de evangelização, até o irmão adolescente acaba despertando para fazer o curso do Movimento Vinde Verde. Então daqui a pouco a gente vê são famílias que estão ali servindo nas pastorais que de repente acabou participando justamente porque o pai queria que a criança aprendesse a rezar, botou na catequese e de lá foi dando frutos. Graças a Deus isso aí a gente não tem o que reclamar, né? É muito bonito essa parte também, viu? E as experiências das outras paróquias, assim, diante do que o setor juventude vive, como é que vocês percebem? Assim, essa questão da dificuldade, a gente tem percebido bastante, né? Tem grupos assim, que realmente se reúnem, que ficaram ali fortalecidos pela essa questão da pandemia, não esfriou, muito pelo contrário, fortaleceu, acabaram criando outros ministérios, companhias de dança, sabe? Tudo para poder não dispersar o jovem. Isso a gente tem constatado de movimentos, de que realmente aconteceu isso. Agora tem também aqueles que não conseguiram se manter. Nós temos casos de grupos que foram desfeitos de evangelização de jovens, na verdade, né? Que tipo assim, porque um ou dois começou a trabalhar, um ou dois de repente os pais prendeu porque não queria sair na pandemia, não queria ter os cuidados, sabe? Ficava realmente com medo porque era tudo muito novo. Então, tipo assim, isso afetou muitas paróquias, muitos grupos foram desfeitos. A gente vem tentando, né, conversar com os coordenadores, até para poder vir nos apoiar novamente no setor, e a gente tem encontrado essa dificuldade, né, porque, tipo assim, aquele momento que era dedicado a estar com a gente do setor, era dedicado a estar no movimento dentro da sua paróquia, foi, como é que eu digo, preenchido por alguma outra situação, um trabalho, um curso, alguma coisa que, tipo assim, a gente, enquanto igreja, a gente não pode recriminar, mas a gente quer que volte, a gente quer trazer aquele jovem novamente. Que resgatar, né? Entendeu? Usar meios para fazer Só que, assim, meio que virou outras prioridades, tipo, se der para eu ir, eu vou numa missa, se der para ir, eu vou na adoração, mas tem aquele compromisso do grupo, do encontro. Há muitas paróquias estão tendo essa dificuldade, muitas mesmo. Aqui na Diocese, a gente tem debatido, né, para a gente tentar achar um meio de trazer de volta esse pessoal pra gente, né? Daí a importância do setor juventude também, né? Para partilhar as realidades, as experiências de que cada paróquia está vivendo. Isso. E trocar essa... Um dos cuidados que o setor deve ter, mesmo que seja difícil, né, também, acaba que nem sempre é tão fácil a gente conseguir fazer isso, é também dar um suporte às paróquias, aos movimentos, nessa evangelização até quando dá uma enfraquecida. Porque é comum que isso aconteça. A pessoa vai ficando um pouco mais velha, então aquele tempo que ela tinha talvez na segunda-feira à noite, agora está preenchido com a faculdade. Ou então a pessoa não trabalhava, mas agora achou um emprego que no sábado, naquele horário, que tinha o grupo de jovem, que tinha uma reunião no seu movimento, que tem os ensaios para apresentação, porque aquele movimento que ele faz parte trabalha com artes, seja preenchido por algumas outras coisas que a vida vai trazendo. E são boas também, são coisas boas. E por isso há esse enfraquecimento por um lado. Por outro lado, vai chegando novas cabeças, né? Outros jovens também que estão ali chegando, que vão se encantando com a mensagem cristã, que vão abraçando a evangelização. E esses que vão ficando um pouco mais velhos, que acham outros compromissos, são chamados também a evangelizar de alguma outra forma. Às vezes no próprio mundo, né? Mas vai para a faculdade, então lá é um campo de missão, aí começa a pastoral universitária, começa um movimento. São alternativas, né, que acaba surgindo também para os jovens estarem evangelizando. Né? Exatamente. E o setor, ele tem essa responsabilidade também de ajudar, tanto na formação dos jovens, como no cuidado para que eles continuem firmes ali. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, por causa da pandemia, a gente, motivado pelo Padre Fernando, criou um grupo de estudos sobre a Christus Vivit. Era uma forma da gente estar junto. Fala para os nossos internautas o que é a Christus Vivit. Christus Vivit, olha só. Para quem ainda não conhece, né? A propaganda da Christus Vivit. Imagina só se uma pessoa muito especial manda uma carta para você. Você vai ficar doido para ler, né? Assim? Pois bem. Imagina então, WhatsApp, né? Vai ser assim, WhatsApp. Olha só. No WhatsApp, dependendo da sua personalidade, você ignora. Mas uma carta, gente, escrita a próprio punho, ou então digitadinha ali, pensada para você. Pois bem. Imagina se essa pessoa fosse o Papa.
Então, você que é jovem, fique sabendo, o Papa escreveu uma carta para você, que se chama Christus Vivit, né? O Senhor está vivo, né? Cristo vive. E, inclusive, Cristo vive e te quer vivo. Essa é a mensagem dessa carta que o Papa escreveu. E foi nesse tempo a gente fez um estudo em cima dessa carta. O que é que o Papa, o que é que a igreja espera da juventude? E era fantástico as partilhas, porque cada um colocava ali a sua vida, comparado com o que o Papa falava, e percebia que Deus tinha muitas respostas através daquele documento da igreja. Um fruto aí bom da pandemia, né? Essa experiência que vocês viveram com esses encontros online também, né? Com certeza, até porque como era tudo muito novo, como eu já tinha citado, através dessa partilha a gente vinha entendendo que a dificuldade do outro, a minha dificuldade, às vezes poderia ser a mesma, mas às vezes eu ficava com vergonha de dizer, eu não posso ir, não posso fazer, não posso partilhar. Mas de repente a gente lia ali, todo mundo refletia, partilhava, várias vezes eu fiquei assim, poxa, isso também acontece comigo, eu não estou sozinha, sabe? Então, querendo ou não, isso a gente ia dando forças ao outro. E toda vez que a gente terminava, sempre ficar no gostinho. De mais uma página, mais um pouquinho. A gente vai ler até tal página para debater no próximo encontro, mas sempre acabava fazendo uma leitura maior, um estudo mais aprofundado, porque é muito bem, muito rico, na verdade. Né? As palavras ali, não tem como um jovem ler e não se identificar em algum momento com as palavras que está descrita ali. Muito perfeita. Então aí a propaganda do Cristo Vivit. Você que está nos acompanhando pode também procurar na internet, né? Adquirir o seu exemplar, quem sabe. Tem PDF, se você quiser comprar. Melhor ainda, né? Se quiser comprar, não é um livro caro, deve ser uns R$12 por aí, uma coisa simples assim. Um fretezinho barato, é muito fácil de encontrar. É fácil de encontrar. Mas já em PDF você encontra lá no site do Vaticano e outras fontes também. Só dá uma pesquisada. E falando de evangelização, das novas alternativas, né, que a juventude está tendo, encontros online, retorno presencial, estamos nesse contexto de celebrar o DNJ na Diocese de Camaçari. O que é o DNJ? Essa sigla aí que estamos falando. Data. Então, Kívia, DNJ é o Dia Nacional da Juventude. Não necessariamente todas as dioceses do Brasil celebram na mesma data, né? Naquele dia exatamente, mas cada diocese, a depender da sua realidade, se adequa e coloca uma data para que a gente celebre junto o Dia Nacional da Juventude, para que seja um momento mais de confraternização. É o grande momento de conversão, a gente aproveita para isso também. Claro, óbvio que a gente não pode perder tempo, mas é o momento da gente fazer acontecer uma grande confraternização. Toda a juventude diocesana é chamada a juntos celebrar essa mensagem, inclusive, né, que Cristo está vivo. Acho engraçado quando algumas pessoas falam, né, essa juventude não tem jeito, a juventude de hoje em dia. Vocês estão andando no lugar errado. Vocês entrarem na igreja, vocês vão ver uma juventude fantástica, pessoas que querem mesmo uma vida séria, diferente, com Deus, né, ao lado do Senhor. E o DNJ a gente vai celebrar isso. Toda uma juventude que deseja estar perto de Deus, juntos, louvor, adoração, santa missa, muita pipoca, a dancinha lá que a gente faz. Pipoca, dancinha, né? Não pode faltar. Não pode faltar. E aí a gente junta também com alguns estandes, acho que Gabi pode falar também desses estandes aí, que mostra também a diversidade, né, da nossa igreja. Isso. Na verdade, aqui pra gente, há 10 anos, acontece como Cristo Jovem, né, que é o Cristo Jovem. A gente está fazendo essa readaptação, mas é exatamente isso aí que Danilo falou. É o Dia Nacional da Juventude. Só que foi reformulado, né, repaginado, na verdade, para poder tivesse esse incentivo para que as pessoas pudessem ir presenciar e vivenciar esse Cristo Jovem. Aí foi adaptado, né, para ser o Cristo Jovem, mas é esse Dia Nacional da Juventude, como o Dan falou. E para a gente, assim, é uma coisa fantástica, porque a gente vai fazer um misto de jovens, de comunidades, de movimentos. As paróquias da diocese em peso mandam os seus jovens, né, para poder a gente recepcionar. E é um momento, assim como o Danilo falou, tem essa questão da evangelização, tem a diversão, tem a dança, tem a cultura, tem a catequese, né, que esse ano nós vamos ter aí a catequese feita pelo nosso bispo, uma coisa muito, assim, espetacular, muito fantástica, que ele é bem objetivo nesse sentido, então vai ser, assim, acho que o ponto alto, porque em contato com algumas paróquias, tem pessoas, tem jovens que não têm um contato direto com os padres.
tem meio assim aquele receio, aquele Uma medo, distância, né? entendeu? Então, tipo assim, tem esse distanciamento. Então, tipo, ter esse momento no Núcleo Jovem, um evento feito para jovens, feito por jovens, para evangelizar jovens, e ter essa oportunidade de ter um contato com o bispo, sabe? Fazer uma pergunta através das palavras que ele vai estar explicando. Então, eu acho que isso vai ser o ponto alto, assim, que vai ficar bastante marcado aí na vida de muita gente, viu? Muito... É bom falar sobre isso, né? Organizado pelos jovens. Né? Porque na igreja, algumas pessoas olham até para o lado mais adulto, maduro, né? Para não dizer envelhecido da igreja, porque nunca é envelhecido, né? Mas maduro, experiente, a gente vai dizer assim. Só que o setor de juventude é um movimento, uma organização, digamos assim, que valoriza o protagonismo do jovem. Então, o Cris Jovem é o grande momento da gente celebrar isso, né? Cris Jovem, a gente chama de Cris Jovem, né? O Dia Nacional da Juventude, a gente nomeou de Cris Jovem por uma questão histórica aí que vinha lá atrás. Cris Jovem, na verdade, era um evento da PJ, né, antigamente, e aqui era uma expressão muito forte, a PJ. Então, a gente foi conservando a nomenclatura. Agora a gente é convidado também a relembrar, né? Mas é Cris Jovem, beleza, mas é o Dia Nacional da Juventude. Para que a gente lembre da nossa comunhão, não apenas diocesana, mas também com as outras dioceses do país, que juntos nós celebramos isso. E tem essa riqueza da diversidade, né? Esse ano a gente vai estar já introduzindo o pessoal também no ano vocacional. Então vai ter alguns stands lá vocacionais. Então quem tá com dúvida aí vai... Já se prepara que você vai ter alguns stands lá para poder tirar algumas dúvidas com o pessoal da vida religiosa, das comunidades de vida. Leva lá seu coração disposto a aprender um pouco mais sobre essas coisas também. Então o DNJ tem uma oportunidade do encontro, do conhecimento, da experiência com Deus, da troca também, né? Conhecer outros jovens, porque muitas vezes uma vez, Dom Disseu falou numa comunidade sobre isso. A gente fica na nossa realidade ali, a comunidade é pequena, mas quando a gente junta outra comunidade, Isso. então junta uma paróquia com jovens de outro grupo, e ali vai fortalecendo, a gente vai ver, não só sou eu que estou nessa realidade, né, de juventude, tem outros jovens. Isso eu acho muito bonito, quando a gente vê aquela alegria, a força da juventude reunida, assim. A gente lembra até da própria sínodo, né, que a gente vivenciou agora. Está vivenciando de certa forma. Foi estendido. Está vivenciando ainda. Esse processo da sinodalidade, né, do caminhar juntos. Então, é a juventude que caminha junto, mas caminha junto com quem? Caminha junto com toda a igreja. É o meu pouquinho aqui, é verdade, na minha paróquia, na minha comunidadezinha lá, escondida, só tem 10 jovens. Mas quando eu junto com a outra comunidade, que já foi 20. E aí mais outra, a gente vai vendo a expressão que é a força que é a juventude cristã no mundo, a diferença que pode fazer. Inclusive, relembrando aquilo que é tema nosso desse ano, né? O Verbo se fez carne. É isso. E de certa forma, a juventude é chamada, né, a ser carne, a viver a experiência do Verbo encarnado no mundo, né? Ser a carne de Cristo. Você tá com a camisa aí bonita, né? Eu vim chique também. Gente, tô com a camisa do Cris Jovem já desse ano. Primeira mão, viu? Aqui, o Verbo se fez carne, emprestado, a minha tá chegando. Mas já vim mostrar a vocês que a gente não é pouca coisa, não. A camisa desse ano tá belíssima. Muito bonita. Feita, inclusive, pela Alma Mater. Alma Mater. Estava à venda no site do Alma Story. Que vocês também são convidados a dar uma olhadinha lá, tem muitos produtos bacanas. Muito bem. Linda. E a escolha do tema, como é que se deu esse tema, o Verbo se fez carne? Na verdade, foi uma conversa com o bispo, não foi? Que a gente chegou a essa denominação do tema. O Verbo se fez carne, isso, porque precisamos fazer comunhão com o setor de juventude a nível nacional também. Então, todos os anos, existe a nossa organização enquanto diocese, sim, mas alguns de nós, 2 ou 3, também são convidados a fazer essa comunhão com as outras dioceses do país. Pastoral Juvenil, existem né? Que é regional, existem os assessores, também o próprio clero, o bispo, que está ali ligado a gente, na juventude, para pensar como é que acontece essa evangelização no país. E o tema do DNJ é sempre bem rezado entre eles, entre essa liderança. E esse ano sugeriram
o Verbo se fez carne. Então a gente também no tema está fazendo comunhão com todo o país. É porque a Nacional lança, né, a proposta, né, e assim, a proposta desse ano foi que tivesse vários encontros, né, para que fosse, como o Danilo falou, rezado essa questão para chegar ao denominador comum. E através do material que eles disponibilizam, que a gente vai e busca o tema, subtema, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai apresentar no dia do CRI Jovem, da DNJ. Que maravilha. E como é que dá um pouquinho esse processo de construção do CRI Jovem? Como é que está sendo para vocês, né, para o setor juventude realizar? Para mim, eu acho que mais um ano aí estou nessa tentativa, né, na verdade, que a gente vem tentando todos os anos. Eu já estou fazendo parte do setor já há 5 anos, então já tenho uma certa caminhada em algumas equipes, algumas dificuldades também. Faz parte, né? Faz parte. Desafio, é muita diversidade, muitos desafios, mas a gente vem, graças a Deus, fluindo, né? Porque são muitos anos de caminhada, como a gente se trata, fazer evangelização já é um pouco difícil. Quando a gente envolve pessoas de várias mentalidades, várias realidades diferentes, dificulta um pouco mais, porque às vezes a gente quer de uma forma, o pessoal vem com outra mente, com outra cabeça, a minha realidade é essa. Então a gente vai fazendo as adaptações, né? Então eu acho que assim, é o ponto alto do setor de juventude, na verdade, da Diocese de Camaçari, a realização do DNJ, né? Porque assim, a gente tem relatos de jovens que não eram católicos, mas que tipo, porque um vizinho quis ir, que era de caminhada, levou, e hoje em dia essa pessoa está à frente de um movimento, entendeu? Através de um CRI Jovem, porque gostou da Santa Missa, que nunca tinha presenciado, foi presenciar a Santa Missa, que na verdade, nesse ano, a inscrição estava a partir de 16 anos, então a Santa Missa que ele presenciou, a primeira com 16 anos, foi no CRI Jovem. Hoje em dia ele está à frente de um movimento, entendeu? Através disso aí, ele vai levando a evangelização, um testemunho dele é muito lindo também, por sinal. Então a gente tem vários relatos disso aí, de pessoas que às vezes se diz católico, mas não pratica. São católico não praticante, que não existe, né? Mas, tipo assim, através do CRI Jovem, acaba se encantando, né, em poder se permitir conhecer Cristo daquela forma, de uma forma leve, de uma forma jovem, que vai levando isso para a vida toda. Então, é uma coisa, assim, fantástica. Para muitos, a primeira experiência realmente é lá, né? Isso, verdade. Isso mesmo. Uma coisa que a gente partilhava era quando a gente começou a ser questionado sobre o preço do CRI Jovem. R$10. R$10. E algumas pessoas perguntaram, né? Principalmente as pessoas que têm mais dificuldade financeira, né? Tem que pagar passagem, essas coisas, para chegar até o espaço. Aí se questionaram assim, de, poxa, tá um pouco salgado pra gente, né? E a gente lá nos bastidores pensando assim, meu Deus, a gente tem que fazer milagre com esses R$10 de cada pessoa. Porque tem aluguel do espaço, tem que conseguir o som, tem que conseguir cadeiras, tudo isso. E a própria juventude que corre atrás dessas coisas, né? A gente também que tem os nossos trabalhos, né? Cada um na sua profissão, sim, cada um no seus estudos. Né? Também tem a própria evangelização que acontece todos os dias. Então tem grupo na paróquia, tem ensaio, tem reunião. E nesse meio tempo tem que achar tempo também para cuidar da organização do CRI Jovem. Sempre vale a pena, é óbvio que vale a pena. Mas tem essa dificuldade, tem esse caminho que é um pouco pedregoso, até que a gente chega ao grande dia e percebe que tudo valeu a pena. Cada esforço valeu a pena. Já são 12 anos de CRI Jovem? 12 anos de CRI Jovem. Tempo que a gente tem de diocese. O CRI Jovem já existia de uma outra modalidade, mas enquanto diocese tem 12 anos de CRI Jovem. Na 12ª edição. Então, muitas pessoas que cresceram, amadureceram, com certeza, né? Amadureceram. Uma coisa que a gente estava até brincando, né? Essa questão que a gente tem a velha guarda do setor, né? Esse ano, por ser um ano de muita expectativa, pós-pandemia, né? Diante de todas as dificuldades que as paróquias da Diocese se vem apresentando com relação aos jovens, aí surgiu a ideia de criar um grupo no WhatsApp, que é o Encontro de Gerações. Na verdade, a gente tem lá pessoas que participam do primeiro CRI Jovem, que vem dando ideias, sabe, dizendo, aconteceu dessa forma. Danilo faz parte, né, da velha guarda aí do... Jamais. do setor juventude. Mas sem preconceito com a velha guarda, porque a apresentadora é...
Não me complique. Eu esqueci desse detalhe. Da guarda, né? Verdade. Mas é uma coisa assim que, quando a gente parar pra pensar, nossa, a gente concluiu, conseguiu mais uma vez, entendeu? Por toda dificuldade. Quando a gente coloca Deus no centro de tudo, então é uma coisa que a gente vai trabalhando a espiritualidade, vai sentindo assim, diante de toda dificuldade, ai, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Mas a gente vai para cada um no seu tempo, no seu momento, para poder a gente rezar o texto da misericórdia, pedir intercessão. Esse ano quem vai estar fazendo intercessão do Cris Jovem no dia do evento vai ser o grupo das mães que oram pelos filhos, que tem um trabalho muito lindo também na diocese, né? Um grupo que vem crescendo cada vez mais. Então a gente vai contando com isso, né? Oração de um, oração do outro, junta com a nossa, e a gente vai crescendo, fluindo, sente aquela coisa assim, aquela vontade de querer fazer o Cris Jovem mais um ano, independente de tudo que vem dando, de bom ou de ruim, a gente vai fazer acontecer. Então são coisas assim que a gente vai presenciando e vai só sentindo Deus agir. A verdade é essa, né? É a melhor parte. E o que seria da gente sem a intercessão também, né? Sim. Você falou no início aí, né, que é o mês das missões, o mês da juventude, mas o mês das missões também. E a padroeira é padroeira porque rezava pelas missões, não porque estava lá, né, caminhando em tudo que é canto, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus. E as mães que oram pelos filhos já estão fazendo, inclusive, um movimento de intercessão de vigílias pelo Cris Jovem. Então a gente pode esperar quanto do Cris Jovem? Mas muito do Cris Jovem. Muito. Pode esperar muito do Cris Jovem. Porque está sendo rezado há muito tempo já por elas, por a gente também. Hoje estava, né, mais cedo estava vivendo minha adoração ali, lembrando, Jesus cuida desse Cris Jovem que é seu. Jesus. E ele tem cuidado há 12 anos. E ele tem cuidado e tem feito grandes maravilhas. Essa é uma forma de ajudar, a própria intercessão, né? Se você está ouvindo, você não está ligado diretamente à juventude, porque, né, faz parte de algum movimento em si que trata da evangelização da juventude, mas se você reza pelos jovens, de certa forma você está aqui colaborando também com certeza, com a gente. Quem é que pode participar do Cris Jovem assim, né? Vocês falaram de uma idade mínima de 16 anos, mas tem limite? Quem pode chegar aqui, né? Esse ano, na verdade, a gente já baixou um pouquinho, porque a gente estava tendo muita procura dos jovens que estavam fazendo a preparação para a Crisma, que é a partir de 13 anos. Então, em conversa com o bispo, né, desde o ano passado, aí ele já concedeu que fosse a partir de 13 anos. Então, todo jovem que tenha de 13 e se sinta jovem de coração, está convidado também a participar com a gente desse momento. Até porque, é como a gente falou no início, né? Não necessariamente os jovens, mas aqueles que trabalham com a evangelização da juventude também. Sim. Isso é sem limites, né? Acaba sendo sem limites. E o que pode ser esperado do Cris Jovem desse ano? Nessa edição, assim, a expectativa para deixar quem está assistindo a gente, quem está em casa, já está batendo na porta, né? Dia 6 de novembro. 6 de novembro. Verdade. Nossa, é assim, a gente chega a se emociona, né? Falar o que é que pode esperar. Porque a gente queria chegar e dizer assim, vai ter isso, mas a gente vai deixar aquele gostinho que as pessoas queiram participar. Mas assim, tá tudo sendo muito preparado com muito carinho, com muito amor. A gente tem certeza que a evangelização e o propósito desse ano vai ser muito grande. Porque assim, quando a gente se trata de adversidades, nós iríamos fazer o Cris Jovem Simões Filho, mas aí, por 1000 fatores, acabou não tendo a possibilidade de fazer lá. A gente tentou outros locais, não conseguiu. Teve que voltar para Camaçari de novo. Então, com tudo que já foi dito, que já foi feito, organizado, como o Danilo falou, a gente não espera menos, entendeu? Eu acredito que vai ser muita bênção, sim. Porque a expectativa, muitos jovens, quando a gente começa a divulgar as coisas, o Instagram mesmo bomba de perguntas. Ai, por que isso, por que aquilo, sabe? 1000 ideias que aparecem assim. Então a gente sente esse calor, né? Então a gente imagina que não vai ser menos do que esse calor no dia. A verdade é essa, né? Eu fico pensando também no fato da gente estar voltando de um processo doloroso de pandemia, né? A gente fez um Cris Jovem na Cúria diocesana, apenas com 50 pessoas em 2020. Assim, sacrifício. E foi a celebração dos 10 anos, né, Dulio? Foi a celebração dos 10 anos, assim. Foi dolorido pra gente não poder juntar toda a diocese, todos os jovens da diocese, mas a gente fez online, né, fez a transmissão online, sempre para que houvesse essa comunhão mesmo, entre a juventude. No ano passado a gente fez em Candeias, numa paróquia chamada numa comunidade chamada Nossa Senhora de Fátima. E a gente já abriu um pouquinho mais, para 200 e poucas pessoas, acho que 250, uma coisa assim. Cada paróquia podia levar uns 10, era uma coisa mais foi gostoso, né? Foi bacana. E eu tô falando isso porque, assim, Deus sempre surpreende. Deus nos surpreendeu no pequeno,
que era aqui na Cúria. Deus nos surpreendeu lá em Candeias. E eu fico pensando, e nesse retorno, né? O que a gente pode esperar de Deus? Várias surpresas. A proximidade com o bispo novo agora, esse calor da juventude que novamente se reúne, aqueles momentos belíssimos de adoração que a gente sempre vive no CRI Jovem. Acho que é um ponto memorável, mais né? alto do CRI Jovem e mais esperado, né? O momento da adoração. Verdade. Isso. A gente tem... Por lei a gente fala que é a Santa Missa. Mas é verdade, a adoração ela chama muita atenção, assim, pela forma como o jovem se entrega naquele momento ali que a gente coloca também em todo o nosso coração, nossa vida, na presença de Jesus. E também essa entrega acontece porque, tipo assim, às vezes os jovens estão vivenciando a sua fé acompanhado dos pais, ali dentro dessas paróquias, comunidades. E, tipo, quando vem pro CRI Jovem, às vezes tá tão, assim, sabe, querendo, com a sede daquele Cristo, que quando se dá conta, já tá tão transformado que a gente vê maravilhas acontecendo nessa adoração. É muito linda, viu? E para Muito muitos lindo. também é a primeira experiência fora da paróquia, né? Um encontro só para jovens. Só para jovens. Aqueles que são mais novinhos, né? Que não saem e tal. E tem essa confiança. E Deus trata de fazer algumas armadilhas, né? Algumas armadilhas de amor. E quantos jovens a gente não já viu? Foi porque tava de olho na menininha. Ou a menininha tava de olho no rapazinho. E quando chega lá, Deus surpreende. Porque é convidado a viver os momentos. E quando se dá conta, naquela pregação, naquela música que foi tocada, naquela homilia do bispo, teve o seu coração assim despertado para uma novidade ainda maior do que a menininha e o rapazinho, que era Cristo, que está ali presente. E mesmo que seja, né, com certeza o ambiente do CRI Jovem é um ambiente de encontrar pessoas boas, fazer vínculos fraternos, de amizade, até de relacionamentos também, porque o melhor lugar para um cristão católico viver a nossa realidade jovem, por que não no CRI Jovem, né? É verdade. Ali é uma experiência boa a ser feita também. Então, se você tá de olho numa menininha que vai pro CRI Jovem, vá mesmo. Convide ela, né? Convida a menininha pra ir pro CRI Jovem. Convida o rapazinho pra ir pro CRI Jovem. Mas não esquece também de viverem as suas experiências com Deus, né? Você falou do Instagram do setor juventude, né? Muito movimentado. Como é que vocês usam também das tecnologias para fazer essa evangelização, esse abraçar dos jovens? Na verdade, a gente criou também essa questão de parar para ouvir. A gente perguntou aos jovens o que é que eles queriam, o que é que eles esperavam, para a gente não tentar decepcionar, né? E assim, graças a Deus, a gente tem como é o nome dele? Tiago, que tem feito um trabalho belíssimo. O Tiago tá arrasando aí nas redes. Então, é assim, ele consegue escutar o que a galera quer através dos comentários, dos bate-papos que tem tido, né, lá diariamente, para poder devolver o que a galera tá pedindo. Então, tá tendo uma interatividade muito grande mesmo, expectativa, assim, muitos comentários, muita coisa positiva, por sinal, né? Acho que isso é o que dá o gás pra gente continuar nessa luta aí, né? Tá muito show. Show. Vem cá, e para participar do CRI Jovem, o que é que precisa? Como é que as pessoas que são de outros... Porque o CRI Jovem vai ser em Camaçari, mas quem é de Candeias, de Madre de Deus, quem é de longe, como é que faz para participar? Para ter esse acesso? Como é que está sendo as inscrições? Pronto. Uma das equipes que a gente da organização do CRI Jovem exatamente se chama inscrições, né? É as pessoas que estão responsáveis por isso. E não é que fica uma pessoa apenas para fazer as inscrições, mas cada paróquia vai ter uma pessoa responsável por aquilo. Então, não sei de qual paróquia você que está assistindo, né, pertence, não sei qual paróquia você pertence, mas na sua paróquia existe uma pessoa responsável pelas inscrições do CRI Jovem. Valeria a pena perguntar ou ao sacerdote, ao padre ali presente, ou na secretaria da paróquia, quem é esse, geralmente um jovem mesmo, que está responsável por isso. A ele mesmo você faz o pagamento, com ele você entrega suas informações, e como muitas pessoas que vêm de fora não tem transporte próprio, provavelmente na sua paróquia deve ter um ônibus sendo organizado já, né? As vagas sendo preenchidas para fazer parte dessa caravana para chegar até aqui em Camaçari. Muito bem. Então, reforça para a gente o convite da data, do local, do nosso CRI Jovem. Então, o Verbo se fez carne é o nosso tema. O Verbo se fez carne é o nosso tema. Será no dia 6 de novembro, aqui no Clube Social. É um espaço daqui de Camaçari excelente para eventos.
Já é a casa do Cris Jovem, podemos dizer assim. Já. Né? Acho que já tem o Algumas terceiro, edições, né? né? Acho que já é o terceiro lá. E até outras pastorais também, às vezes, realizam encontros ali. Isso, Então, o povo isso. católico já conhece um pouco, né? A Obra de Deus faz o Renda-se lá todo ano também. Isso. A maioria, Pastoral familiar maioria das também, né? vezes. Faz o Congresso das Famílias. Muito bem. Então, 6 de novembro, com o tema O Verbo se fez carne, Cris Jovem, da Diocese de Camaçari, juntando aí toda a juventude. É o nosso DNJ, então você não pode perder, não pode ficar de fora. Faz sua inscrição aí. O endereço do Instagram, tem aí de cabeça? setorjuventude.camaçari, se eu não me engano. setorjuventude.camaçari. Que ali é o ponto de informação geral, né? Quem Isso. tiver dúvida, quem tiver alguma Até pergunta, qualquer coisa que precisar, né? Até, tipo assim, se a pessoa tiver com dificuldade de fazer essa inscrição, se for uma comunidade mais afastada, uma paróquia menor, alguma coisa assim, pode também estar perguntando lá no Instagram, que a gente vai buscar na diocese onde é que fica, quem é a pessoa que está dentro do setor responsável pelaquela região, para fazer essa pessoa chegar a quem quer se inscrever, para ninguém deixar de ir pro Cris. Que chique, viu? Tem um suporte. Tem, a gente tem que ter esse controle. O Setor Juventude tá E não apenas buscar as informações, como propagar também, né? Chega lá no Instagram do setor, compartilha também. Você pode estar sendo um meio de evangelização de um jovem que também precisa fazer essa experiência com Deus, né? Muito bem. Então, você de casa está acompanhando aqui o podcast da Diocese de Camaçari, hoje recebendo Danilo e Gabi, eles que são do Setor Juventude da Diocese de Camaçari, trazendo essa novidade para a gente, né? Falando dessa realidade jovem, como que está sendo esse retorno e a expectativa para a celebração do DNJ, Dia Nacional da Juventude, no dia 6 de novembro. Coloca aí na sua programação. Você de qualquer canto da diocese, é tão bonito quando a gente vê aqueles jovens chegando, né? Aquelas caravanas, aqueles ônibus, aquela mobilização toda. Sempre com muito barulho. Muita alegria, né? A vivacidade do jovem é muito, muito interessante. Tem alguma assim, experiência de algum Cris Jovem que vocês desejam partilhar, assim, que foi marcante? Eu acho que desse tempo que eu acho que o de 2017, que foi em São Francisco do Conde. Eita, eu tava com isso na cabeça. Nossa, Eu também. aquele ali. Tá vendo? Aquela então? adoração na hora. Eita, foi muito perfeito. Acho que não tem algo assim pra dizer, foi ruim por isso. Não, foi ruim por conta do calor, né? Assim. Inclusive foi o Cris Jovem do calor. Foi o que já veio do calor, mas em compensação, assim. Do fogo do Espírito. Foi puro fogo ali. Eu acho que. E da forma que finalizou. Aquele arrastão, sabe? Aquela empolgação dos jovens. Você via que as pessoas cantavam assim, parecendo que ia se rasgar na hora do arrastão, que a gente ficava assim, nossa, a gente tem cada registro maravilhoso desse momento. Então, pra mim, eu acho que de todos assim que aconteceu, com arrastão ou sem arrastão, só com o show final, eu acho que aquele ali foi o mais marcante. Você também? Pra mim, esse daí também foi... É sempre o que eu me lembro mais. E principalmente por causa do arrastão. Claro, todos os momentos são especiais, né? Fortes, intensos. Mas o arrastão eu me lembro muito porque é bonito você ver a juventude nas ruas, naquela alegria, naquela euforia, deixando claro essa certeza de que é Cristo a nossa verdadeira alegria. Eu sempre que vejo uma multidão de jovens muito felizes, assim, cristãos muito felizes, isso me vem à mente. Muito bem. E você pode viver essa experiência também, viu? Então não perca o tempo, procura a sua paróquia, faça a sua inscrição, participe. Se você tiver jovem em casa também, porque muitas vezes pode ser que esteja um adulto nos acompanhando nessa hora, Sim. né? Então, seja um incentivador dos jovens, patrocine os jovens, porque alguns não, né? Na sua paróquia pode ter jovens que têm essa dificuldade, então faça esse esforço de patrocinar a juventude, porque realmente é um encontro transformador. E que todos são chamados a viver, pelo menos uma vez. Você que é jovem, você que é adolescente, você tem que passar por essa experiência, porque com certeza a partir desse encontro, sua vida vai ser transformada, né? Precisa dar a oportunidade para encontrar com Jesus. Depois que encontra, já foi. É bonito você falar isso do patrocinar o jovem, né? Financiar o jovem por aí. Eu já vi caso esse ano de um adulto pagar, acho que 10 inscrições para a paróquia e para o jovem que quisesse ir. Para o Cris Jovem, tá? É uma coisa tão simples, às vezes para quem trabalha não é tão pesado, né? Pagar uma inscrição de um jovem e pode fazer a diferença. Eu lembro que uma das minhas mais fortes experiências com Deus
foi através de um evento que eu pude ir, que eu não tinha R$10, e era R$10, exatamente R$10. Tá vendo como o Aqui evento em da igreja Camaçari. não tem inflação, né? Continua um precinho Aí, assim. ó. É, verdade. E eu E a lembro- despesa aumenta, né? Mas... E eu lembro que eu só fiz essa experiência porque um amigo meu, Flávio, né? Ele me disse que se eu quisesse ir, ele pagava pra mim. Aí eu fui, me surpreendi, depois de um tempo comecei a participar daquele grupo. Olha como teve uma reviravolta na minha vida, que foi, e eu sempre associo aquele encontro, o início como aquele encontro, apesar de já fazer parte da igreja. Você pode estar ajudando o jovem a fazer uma grande experiência com Deus também. Que maravilha. Verdade. Qual a mensagem que vocês deixam para os nossos jovens? Que tá nessa expectativa, que tá na dúvida, se eu vou, se não vou. Assim, antes de fechar com essa mensagem, eu só queria relembrar uma Sim. coisinha. Para que os padres nos dessem esse apoio, incentivassem os seus jovens a participar, né? Porque, assim, eles têm acesso a toda a realidade da paróquia, da juventude, entendeu? Eles sabem quem realmente consegue ir, quem tem interesse de ir, mas não tem a condição como a gente estava tratando agora. E acho que é um fator importante ter esse apoio, esse incentivo. Pelo menos assim, vá, conheça. Se não for o que você quer, você não vai ano que vem, mas vai esse ano, entendeu? Tipo assim, correr atrás do apoio com a prefeitura para ver se disponibiliza ônibus, porque nós temos hoje realidade de uma paróquia que já tem 3 ônibus fechados, está fechando o 4º, mas nós temos realidade de outra paróquia que já tem inscritos, mas não tem o transporte. Entendeu? Tipo assim, se vier um contato direto com o padre, um secretário de governo, sabe, para fazer essa tramitação, eu acredito que a gente consegue atender um público maior. Porque a gente tem jovens que querem participar, mas não tem condições, nem da inscrição, nem do transporte. Aí fica optando. Ou eu pago a inscrição, ou eu pago o transporte. Entendeu? Então, se eles conseguissem nos apoiar nesse sentido aí, pra gente ia ser maravilhoso. Então, é o clero da Diocese de Camaçari, tá o recado, né? Seja o principal motivador aí na sua paróquia, porque o padre vai estar em todas as comunidades, Sim, né? sim. Então, assim, cada comunidade ele dá o aviso, convidar, Sim. motivar, Verdade. favorecer também o transporte. Bora ver, né? Quem sabe? A paróquia pode ser também. A Kombi da paróquia. Nessa hora, meu filho, vai até no teto. Então, a gente pede, né, para que você jovem, vocês jovens que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, que vá, se permita viver essa experiência, permita viver essa conversão, permita sentir o que é esse Cristo vivo, esse Cristo jovem, né, que você possa sair de lá transformado, que você permita ser um vaso moldado, que seja quebrado, mas que saia de lá se erguendo com aquela motivação de levar isso para a sua vida, levar isso para dentro da sua casa, que essa evangelização, através do Cristo jovem, venha dentro de você e que você consiga, assim, fazer com que as pessoas consigam ver Cristo em você através da nossa evangelização. Porque Cristo vive, né? Cristo vive. É vivo. É vida. Danila. Eu tenho carregado a relíquia, né, do Carla Cutts comigo, por ele ser um grande exemplo assim, de jovem, que é um jovem de Deus e que um cara legal, simples, né, eu até brinco dizendo assim, é um moleque como qualquer outro, de certa forma, assim, jogava bola, brincava de videogame, estudava, enfim, mexia com a internet. E ele é aquilo que o Papa chama de... Como o Papa chamou Nossa Senhora, né? O Papa Francisco, no Christus Vivit, disse que Nossa Senhora era a influencer de Deus. A primeira influencer, a maior influencer de Deus, enfim. E falo dele porque é isso que eu espero da juventude. Assim. É o que eu quero para minha vida. Né? Depois que conheci a Cristo, quero levá-lo ao mundo, porque fiz uma experiência profunda com ele. Marca a minha história, não consigo viver sem Cristo mais, não dá. Importante. A gente pode até tentar fugir, não consegue, não dá. Tem até uma música, né? Não dá. Sem Jesus não dá. É não verdade. dá. E é isso que eu espero de você, jovem, que está com a pulga atrás da orelha, quem sabe pensando em ir para o Cristo Jovem. Vá com a certeza de que Deus pode fazer grandes obras na sua vida, assim, né? Amém. Assim como fez na minha, assim como fez na do Carla Cutts, assim como fez na vida de Kívia, de Gabriela, ele também pode transformar, assim, num grande apóstolo, um grande missionário dele, com certeza, com toda certeza. Deus surpreende. Deus surpreende. E com certeza vai surpreender você também. Então, agradecemos cada um que esteve aqui no nosso podcast dessa edição. Aproveito para te convidar para você se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Deixa aí o seu like. E também quem nos acompanha pelas outras plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast. Que bom ter a sua companhia mais este mês. Agradeço aqui ao Danilo, a Gabi, sejam sempre bem-vindos. Esse espaço é nosso, é da juventude também. Então saiba que está sempre aberto para vocês voltarem aqui
Obrigada. Show de bola. Isso aí. Tamo junto. Então, até o próximo podcast e até o CRI Jovem também, viu? Dia 6 de novembro, lá no Clube Social de Camaçari. Procure sua paróquia e faça sua inscrição pra gente se encontrar por lá. Certo? Valeu, tchau, E a hora tchau. que vocês estiverem Tamo lá, ó, junto. procura a Gabi, procura a Danilo e tira uma selfie com eles também. Importante. Pronto, estaremos Porque lá. eles estavam no podcast, né? Um negócio chique. Chique. Chique que só. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.